Nós estamos aqui nessa mesa das 15 horas, recebendo três poetas que estão aí nessa safra da literatura goiana recente, produzindo, atuando, todos com livros publicados. Eu estou com alguns exemplares aqui, da Divina, do Divino e da Tarsila, tá? Meus livros. E a gente vai ter um bate-papo. Eu vou tentar, na medida do possível, até para a gente também não ficar muito sobrecarregado, e não sobrecarregar também as poetas e o poeta, ser breve na minha mediação, sem deixar de fora aspectos importantes e dar voz aos próprios poetas, que eu acho que isso é fundamental. E, antes disso, eu vou fazer, então, a apresentação. Eu quero fazer vou fazer aqui o currículo de cada uma dessas figuras importantes, e depois vamos bater um papo com eles. Tarsila Couto de Brito é professora de Teoria Literária e Ensino de Literatura no Departamento de Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Então, é muito interessante, que vale aqui registrar que eu conheci Tarsila primeiro como professora, colega, amiga, e agora tenho a oportunidade, né, nos últimos anos, de conhecer Tarsila poeta. É uma mulher que sempre esteve ensinando sobre literatura, sobre poesia, e agora a Tarsila ocupa esse lugar fundamental de fazedora de poesia. Mestre e doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, realizou pós-doc sobre feminicídio na literatura brasileira na Universidade de San Andrés, na Argentina. Participa da coordenação do Centro de Formação Maria Firmina dos Reis, coordena o Grupo de Estudos Desmundo, é cofundadora do Grupo de Pesquisa Interinstitucional Crítica e Tradução do Exílio, estuda a escrita de mulheres no Brasil e na América Latina. Mas, excepcionalmente hoje, gente, nós vamos conversar, porque a Tarsila professora tem muito o que dizer, mas hoje nós vamos conversar com Tarsila poeta, escorpiana raiz, que está nas vésperas do aniversário, o sol quente em Escorpião, para combinar e casar muito bem com a força poderosa dos escorpianinos. Seja bem-vinda, Tarsila. Obrigada pela presença e pela disposição. A segunda pessoa que compõe essa mesa, Divino Damasceno. Divino Damasceno de Almeida é um dos poucos poetas vilaboenses reconhecidos e muitíssimo premiado ainda vivo no município de Goiás. A gente estava falando mais cedo de Cora Coralina, mas Cora não está mais entre nós. Divino está. Divino possui insuficiência física motora, reside na cidade de Goiás e produz seus poemas em casa, no seu quarto, todos os dias. Seu acervo possui mais de 33 mil poetas escritos por ele. Inclusive, Divino, eu preciso até registrar aqui, que para te conhecer um pouco melhor, que eu não te conhecia pessoalmente, estou conhecendo hoje. Eu li vários textos sobre você, pesquisei, vi um documentário muito bom feito sobre você, em que você fala bastante do seu fazer poético, do seu estilo, né? Algo de muito curioso, em que você fala sobre as referências com as quais você estabelece um diálogo, e que elas aparecem sem você precisar nomeá-las, né? Toda essa composição de uma sabedoria poética brasileira, como está presente na sua poesia. Produz, em média, de 10 a 15 poemas diários, reconhecido em 8 prêmios estaduais, nacionais e um internacional. Suas obras incluem os livros Baú de Cinza, eu estou com um baú de cinzas aqui, tá? No Fundo das Horas, Sombras de Outono e participações em 2 coletâneas, entre elas Lacunas. Divino, em 2021, ganhou a medalha da Comenda Júlio Vilela, oferecida pela Secul de Goiás, pelo reconhecimento de suas contribuições artísticas, além de outros prêmios, como o Hugo de Carvalho Ramos, em 2019, com o livro Outros Versos Mais. Além do prêmio Poesia, Prosa e Arte Figurativa da Academia Internacional Li Convívio, com o livro Baú de Cinzas, que é esse que eu mostrei para vocês. Gente, esse é o prêmio internacional. Não, tem um equívoco aí. No currículo? Não. É o Farrapos. Eu ganhei 2 lá. Olha só, tá vendo, gente? Um acréscimo, nós temos um adendo aqui. Eu ganhei no 3º lugar em 2014. Aí, quando foi em 21, veio eu, um cubano, um francês. E eu, na poesia, em primeiro lugar, com o Farrapos. Com Farrapos. O Farrapos é este aqui. Então, gente, observação para correção, tá? Eu estava lendo um texto de Adriana Silva na revista digital Serradência, que ela se refere a você como poeta que voa.
o que faz muito sentido, porque o seu texto já tem entrada em outros continentes, atravessou o oceano. Parabéns, Divino. Seja bem-vindo e obrigada pela presença e pela disposição. A terceira pessoa componente... Sem problemas, a gente está aqui para isso, tá? Obrigada pela correção. A terceira componente da mesa, Divina Paiva, professora, pesquisadora e poeta. Eu vi uma live de lançamento do seu... De lançamento não, de leituras de poemas do seu livro, A Metáfora das Águas, que foi coordenada pela Hebe. E o carinho com o qual, né, ela se refere a você, de uma pessoa que formou gerações e gerações de pessoas, mediando leitura. A gente estava falando de formação de leitura mais cedo, e agora você é a poeta lida divina. Como professora, formou gerações de pessoas, trabalhando, estimulando e ensinando o gosto pela palavra, pela linguagem, pela poesia. Na formalidade, Divina tem notável experiência na área de linguística, com ênfase em linguística pragmática e linguística textual, semiótica e literatura. Atua principalmente nas áreas da língua, da linguagem. Mas na informalidade, que é o que a gente quer aqui agora, Divina, você é mulher, professora, poeta, que ousou sair do lugar que o seu nome atribui, né, de diva, musa inspiradora, para ser criadora de poesia. Seja bem-vinda, obrigada pela presença e pela disposição. Muito bem, gente. Feitas as devidas apresentações, eu acho que nada mais justo do que começar essa mesa pedindo para que cada poeta, né, eu quero dar a palavra para cada um e cada uma dessas pessoas que estão aqui, pedir para que cada uma e cada um de vocês fale um pouco da sua obra poética. Então, acho que eu vou estabelecer uma ordem. Tarsila, primeiro você fale da sua poesia, depois o Divino e depois você, Divina. Podemos fazer assim? Boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui. Thaís, muito obrigada pelo convite. É uma grande oportunidade, né? Sempre poder falar do que a gente faz, né? Eu acho que isso é importante. Elícia, obrigada pela apresentação. E Divina e Divino, muito prazer em estar aqui com vocês. Eu vou falar rapidamente. Eu tenho 2 livros publicados. O primeiro é o Sentimentos Carimbados, que saiu pela editora Goiana Clandestina, cujo editor principal é o Mazinho, poeta que está aqui conosco também, né? E A Mulher que Nasceu Sem Metafísica é o segundo livro, e tem a produção e a edição feita pelo artista plástico Marcelo Solar, a concepção estética, né? Então, são 2 livros de que eu me orgulho muito. Primeiro, porque eu demorei muito para acreditar que eu podia escrever poesia. Eu sempre fui leitora de poesia, mas eu nunca achei que eu podia escrever poesia. Nós somos ensinadas a pensar assim, né? Principalmente quando você vive muito tempo dentro da academia. Então, você está aqui para estudar, você está aqui para reproduzir, você está aqui para replicar e mantenha-se nesse lugar, né? Então, quando eu começo a escrever, eu já tenho mais de 40 anos. E publicar, então, é uma ousadia muito maior. Imagina colocar isso em circulação, né? E ser convidada para falar. Então, eu encaro tudo isso como um grande desafio, né? O que é a minha poesia? Não sei. Eu prefiro ouvir. Mas eu vou dizer um pouco. Os Sentimentos Carimbados foram escritos durante a pandemia. Eu acho que muita gente escreveu poesia intensamente durante a pandemia, né? Principalmente o ano de 2020. Então, Os Sentimentos Carimbados é um livro que faz referência ao fim do mundo, no sentido material e emocional. Como eu vivi esse fim do mundo, né? Porque ele aconteceu. E nós renascemos desse lugar, né? Felizmente, alguns nós conseguimos, outros não. E A Mulher que Nasceu Sem Metafísica é um livro que dura mais a sua produção no tempo, a sua produção escrita, e ela começa com o momento em que eu engravido a Teresa. Então, eu acho que o que eu acrescentaria aqui ao meu currículo é que eu sou mãe de Teresa.
né? Tarsila, você... Deixa eu te mostrar. Eu tentei encaixar, preciso fazer essa observação. Olha como é que foi o currículo. Aí eu risquei para deixar você falar. Ah, ótimo, obrigada. Você viu o que eu coloquei aqui? Vi. Gente, estava. Então, é uma poesia que eu diria assim, para simplificar. Eu tenho uma formação muito clássica e muito masculina, como acabei de mencionar. Então, originariamente, os meus poetas de referência são homens. Eu me propus o desafio de escrever como mulher. Eu tenho um corpo. É meu corpo que escreve. E esse corpo é um corpo de mulher, né? Então, eu falo muito de ser mãe, eu falo muito de sofrer de amor, como todos nós sofremos, mas do ponto de vista mesmo de um corpo feminino, né? E questiona algumas coisas. Por exemplo, a mulher que nasceu sem metafísica é uma resposta ao poema do Fernando Pessoa. Que lá tem o Estevão, que é o homem que nasceu sem metafísica. E eu me perguntei um dia, como seria uma mulher sem metafísica? A resposta está nesse livro, né? Eu acho que é um pouco isso. Depois, se der tempo, a gente conversa mais. Vou passar a palavra para a Divina. Boa tarde aos de fora e aos de casa. É uma alegria estar aqui e foi mais um dia de superação, né? Porque eu tenho esse problema que é o meu transporte. Então eu comecei cedo, saí de casa e cheguei agora, porque faltou transportador. E tive que improvisar na corrida. Então, a minha vivência literária, ela não é de academia. E eu tenho orgulho por isso, porque olhando para a literatura do mundo, a gente depara com esses seres vagalumes, que anda na escuridão de dia e clareia a noite, ilumina a noite. Eu vivo numa noite eterna. Eu não durmo. Eu estou aqui, eu estou com tarja preta na mente, porque eu não dormi essa noite, analisando o nosso país e a conjuntura do mundo. E esse mundo ele vai mudar e para melhor. Porque fazer arte nas circunstâncias atuais é prova disso. Então, como eu vim do campo, como dizia o Fernando Pessoa nos versos de Cesário Verde, eu vivo me procurando. E a minha vontade de escrever, eu estou com 2 anos de abstinência. A Adélia Prado, quando ela estava compondo O Homem da Mão Seca, o livro tinha começo e fim, não tinha meio. Ela foi parar na psiquiatria. E eu estou com 2 anos que eu estou com abstinência. E estou ficando doente. E doente eu fiquei quando eu ganhei os meus prêmios, porque eu não tinha essas expectativas. Eu escrevia para passar o meu tempo. Eu tinha todo o tempo para isso. Então eu tinha que ocupar ele com alguma coisa. E aí eu disparei na literatura. Eu disparei como um fenômeno. E aí eu me dei muito bem, sabe? Se eu fosse um tolo, eu achava que eu era importante. Mas eu não sou um tolo. Eu reconheço o meu lugar com relação às academias. Então eu lembro do João Cabral de Melo Neto, que não era das academias, Ferreira Goulart não era das academias. E então, eu tenho muito orgulho disso, de ser autodidata. Porque o autodidata ele não pode errar nada. Ele tem que atirar para matar.
Porque o preconceito que gira em torno dessas pessoas é muito grande, sabe? É muito grande. E eu tive que superar isso. E eu peço desculpa à literatura de eu ter feito isso para ser tratado como gente. Então, é mais ou menos por aí. E eu sou muito campesino, eu vim da roça misturado com os bichos e ganhei tudo isso de bandeja, essa convivência com o natural. E, no fim, aqui, eu quero solicitar da Thaís que ela faça uma leitura para mim de um livro que eu passei para ela. É O Cerrado Aquoso. Tá. Cerrado Aquoso. Ele é de duas partes. A metade é numérica e a segunda metade é título. Deixa eu agradecer. Muito obrigado aos presentes, né? Às pessoas que estão aqui, porque, sabe, a única coisa que encanta o mundo é o olho feminino. E eu tenho essa ilusão de viver no mundo meu. Mas se o mundo não fosse, se no mundo não fosse as mulheres, os homens não paravam em pé, sabe? Então, eu tenho uma alegria imensa. O poema, o livro, ele é a capa e a contracapa, coxas de retalho que a minha mãe fazia, e eu perdi ela no mês de setembro agora, e coloquei um livro no seu caixão, porque ela tem tudo a ver com o meu trabalho. Desde que eu saí dela, eu não saí de casa, né? E, então, isso me deu muita alegria dela ter parte nesse livro, que é As Coxas de Retalho. Muito bem, agora a Divina. Enquanto a Thaís prepara a leitura. Bom, eu começo agradecendo a Thaís, a Goiandira, a vocês todos que estão aqui, ao João, menino mais lindo que tem no universo. Tá bom? Eu agradeço aos meus colegas de academia. A Ala está aqui desde ontem. Foi uma felicidade ter você aqui. É Diane Kunz, representante da nossa Academia de Letras, de Literatura e Artes, né? Ou é Letras e Artes? Academia de Letras e Artes de Anicuns, mas é letras. Aí nós temos o nosso presidente, o José Domingos também, que é da SILA, ele é o presidente fundador da SILA, que é a nossa confraria internacional de literatura e artes. Temos agora as outras pessoas, eu preciso que vocês me digam depois, viu Elissa? Vocês me contem um pouco de cada um de vocês. Tem o João, tem o Damasceno, tem a Elga, tem a Cidade, temos pessoas que estão na Inglaterra, que estão acompanhando essa nossa atividade, que é a nossa presidente também, fundadora da ASLA, que é a Academia Sanclerlandense de Letras e Artes. Nós temos pessoas que estão em Goiânia, em outros países, em Goiás, em todo lugar assim esparramado, através de fotografias que já foram encaminhadas, de relatórios que nós estamos fazendo, porque eu acho que nós não aprendemos ainda, ou nós não desaprendemos de isolamento. Nós continuamos isolados como se estivéssemos na pandemia, muitas vezes, achando bom. Porque parece-me que foi um período de angústia, mas de sossego também. E de descompromisso com o outro, e de
de abraçar. O abraço faz falta, sabe? Esse encontro com o outro faz falta. Mas ele é muito complicado, muitas vezes. Ele também exige muito de nós. E essa exigência, muitas vezes, ela faz com que a gente prefira ficar guardadinhas às vezes, e guardadinhos, embrulhados nos próprios braços, se ninando, se afagando, inventando coisas, inventando companhia, principalmente nesse mundo virtual que nós estamos inseridos. Né, esse mundo mágico que a gente fica muitas vezes, ou quase todas as vezes, perdidas nos ecrãs dos celulares, dos computadores. Nós somos tragados, e ali naquele mundo narcísico, nós nos perdemos demais de nós próprios, uns dos outros, e é assim. E a gente sempre tem muita saudade daquilo que nós não estamos vivendo. Quando nós estamos no isolamento, nós queremos a presença, participação física. Mas quando nós estamos com essa possibilidade de interação presencial, nós queremos muitas vezes estarmos também, em algum momento, isolados e nas nossas escolhas. Né? Eu penso que falar de mim é falar do outro o tempo todo, porque eu nunca fui eu sozinha, eu sempre sou eu e o outro. Nós somos assim, todos nós. Né? Nós somos... quando eu sou uma divina, quando eu fui uma divina ontem, uma divina antes de ontem, antes e antes de ontem, hoje, amanhã e depois, eu vou sempre ser uma reunião de todos nós. E vou estar sempre esparramada nesse mundo assim, feito asas de passarinhos, buscando liberdade, buscando voo, buscando autonomia, buscando interação nova, buscando aprendizagens. E escrever, para mim, é só um jeito de rabiscar palavras, tentando dar conta de sobreviver. Eu nasci morta. Quando eu nasci, eu passei por um ritual de pratos e garfos e promessas e aquilo e outra coisa lá. As mulheres em volta da minha mãe, batendo garfo em prato e com simpatia e aquilo. Meu pai e todo mundo tentando tirar mecônio, porque eu havia engolido muito mecônio e estava com as 3 voltas, então eu estava morta, mas eu sobrevivi, porque eu não nasci para morrer, ou só para morrer. A gente nasce para morrer, para viver, mas para renascer. Né? E aí eu fico pensando que já naquele momento que eu resolvia viver, porque a minha mãe me prendia, todas as vezes que eu tentava nascer, minha mãe me prendia, não me deixava nascer, porque ela tinha muito medo que eu nascesse mulher. Eu tinha que nascer homem, porque a família do meu pai queria o primeiro filho homem. E o meu avô, quando minha mãe se casou, antes do casamento, era uma coisa, né, muito... As promessas são outras, mas quando se casa, o meu avô não queria que a mulher mandasse no marido. Ele era casado com uma prima da minha mãe, que era Faria, e ele achava que ela era muito mandona, e não queria que a minha mãe exercesse esse mesmo poder em relação ao meu pai. E aí ele não queria que o meu pai ficasse em casa cuidando de esposa grávida ou sei lá, amando de mulher. Então, ele saía logo na primeira semana do casamento, já levava meu pai para os bailes, para as festas, essas coisas, deixava minha mãe sozinha. Assim que minha mãe se engravida, não foi diferente. Continuou do mesmo jeito, e com o nascimento, então, tinha que ser só filho homem, a minha mãe tinha muito medo disso. Eu não nascia. A minha mãe ficou mais ou menos uns 15 dias para eu nascer. As mulheres colocavam minha mãe em água quente de sabão, de espuma de sabão de quadra, para eu ficar incomodada e nascer, mas a minha mãe sempre não me deixava nascer, de medo, mas quando nasci, então nasci essa coisa, desse jeito, cheia de possibilidade de morte. A minha mãe teve depressão pós-parto, eu fiquei largada, né? E mais outro tipo de morte. Mas eu também não morri, porque eu não vou morrer. Eu sobrevivi. Os bobinhos cuidavam de mim, porque minha mãe não cuidava. Lá em casa, na minha família, sempre teve assim, os bobinhos que ficavam para lá, moravam, ia ficando. Meu avô, meu pai, todo mundo... Meu avô, pai da minha mãe, que era mais amoroso. O pai do meu pai era muito exibicionista, metida besta. Mas o pai da minha mãe... E numa outra fazenda, aí, também eles iam para a casa da minha mãe. Meu pai também era muito... gostava muito era muito feliz, dava atenção a todo mundo, poeta.
a minha mãe me deixava com esses bobinhos e tinha um que cantava assim, ó. Bananeiro badurado, Maria Purubudo, bananeiro badurado, ô Texululu, Chico pra cá, Chico pra lá, e aí assim, aí tinha umas cantigas loucas, que eu não sei como é que a gente vai aprendendo essas coisas todas, me jogando num balanço de taquara, sabe? E ninando, essas coisas todas, encantados. Eu fico pensando como é que eu sobrevivi. A minha mãe não tinha leite para me amamentar, sabe o que ela fazia? Me dava trouxinha de açúcar para eu ficar calada e não chorar à noite, deixá-la em paz, sabe? E é assim, então, a gente vai criando resistências, superações, a gente vai sobrevivendo uns com os outros. Quanta ternura! Eu fico pensando desses meninos com debilidades físicas e mentais. Eram moças. Tinha uma negra que me amamentava. Minha mãe gostava de me chamar de Bastiana louca, Nestina louca, quando ela estava irritada comigo, e falar que eu era ela pura, porque ela que me amamentou. Minha mãe não tinha como me amamentar, porque minha mãe ficou grávida. Além da rejeição, ela ficou grávida e com 6 meses, ela já estava grávida. Eu sou mais velha que minha irmã, 1 ano e 3 meses só, sabe? Então, essas coisas, as bobinhas. Assim, minha mãe muito imatura ainda, 16, 17 anos eu nasci. Essas coisas que não tinha aprendido ainda, sabe? Eu fico acompanhando e pensando quanto minha mãe não sofreu, morando na roça ali, naquele lugar. E a escrita, para mim, ela começa no útero. Ela começa a se escrever com os próprios fios que se enrolaram no meu pescoço. E com o próprio jeito de desvencilhar-me deles. E também com o barulho, a dança dos pratos, os garfos batendo, aquele ritual, sabe? Aquele jeito das parteiras. Não eram só uma parteira, eram várias. Essas coisas assim. Escrever para mim é isso. É arte, é brincar. Eu costumo falar de morte, de coisas tristes, mas eu sempre fecho com alguma coisa que é para sair daquele lugar e sair para ressurgir, nova. Essa coisa boba. Toma, Damasceno, fala. Não, toma, professora, diga. Me dê. Eu não sei se era isso, não. Vocês não reparem muito que eu não sou normal, não nasci normal, já nasci estragada mesmo, então vocês não importam, já estou contando isso, que é para vocês não se assustarem muito. Divina, qual que é o dia e o mês do seu nascimento? 9 de agosto de 1953, É leonina, gente. meio-dia. Leoninas são assim, sabe? Ostentam. Eu tenho ascendente em leão, por isso que eu... Desse jeito. Todo mundo nota quando a leonina chega. Impressionante. Amo. Gente, vocês perceberam? A gente está conversando aqui com essas pessoas. Vocês estão percebendo o que há de político, o que há de força política na publicação de livros dessas poetas e desse poeta? Vocês estão vendo que são pessoas que estão todos os dias se descobrindo poetas, todos os dias estão se... Tarsila, você falou, né, do seu movimento tardio, né, 40 anos, porque assim, a gente tá falando de Cora, a gente tá no mesmo tema ainda. Divina, você publicou seu livro com quantos anos? 1900, eu publiquei, a PUC publicou Mimo em 1987, tá aqui? Vocês estão percebendo que a gente está diante de uma mesa em que a gente tem vozes que estão na sua poesia, são figuras, né, 2 professoras, a princípio, que ensinam a literatura, a poesia, mas que tem na poesia também a ferramenta de aprender com a vida. E nessa ferramenta de fazer o político. Eu sou mais ou menos parecida com o Damasceno, assim. Porque o Damasceno, ele não passou pela academia, tá certo? Eu passei pela academia, mas só eu sou linguista. Eu não sou da literatura. Então, eu tenho, assim, dificuldades que o pessoal da literatura não tem e que eu acho que eu tenho bastante. Porque a linguística, hoje ela conversa melhor com a literatura, né? Mas pela linguística estrutural, algumas outras coisas. Ela já conversava, depende de quem olha isso, tudo bem, bobagem. Mas eu acho que eu tenho algumas quebras nesse sentido de não ter feito literatura. Entendi. Dina, só uma curiosidade. Sua casa é quantas irmãs e quantos irmãos? Nós somos 11. Um irmão e 10 mulheres. Eu sou a primeira filha. Depois, meu irmão é o 8º filho.
quando meu irmão nasceu, antes de nascer, eu tive um sonho, meu quarto encheu de luz, de anjos. E os anjos disseram para mim assim, naquele momento, eu era pequena, eles disseram assim, sua mãe vai ter uma filha, ela não vai ter um menino agora, ela vai ter uma filha. Então vocês vão ser uma casa de 7 mulheres, depois que vem o homem. Mas você não terá o homem que o seu pai e sua mãe estão pensando agora. A sua irmã vai nascer muito doente, vai ser isso. Quer dizer, e aí, a minha mãe morria de medo de eu virar benzedeira. Então, não deixava contar essa história para ninguém. Mas a minha irmã nasceu. Minha irmã nasceu doente do mesmo jeito. Depois veio meu irmão. Foi uma maluquice danada, mas nasceu. Tudo bem. Eu estou com esse mimo aqui, que foi o primeiro livro. Ele foi publicado em 1987. Depois, a segunda reimpressão, em 1988. Foi a Márcia Melitran que fez a ilustração, e esse livro eu ganhei de presente da PUC, a publicação dele. É um livrinho pequenininho que eu estava num momento aí, mano. Depois desse daí vieram esses dois aqui, que é Vidas e Janelas e a Respiração de Vidro. Esse daqui, ó, essas janelas aí são daquela casa ali da rua Joaquim Rodrigues, que foi o primeiro embrião do jornal O Popular, aqui na cidade de Goiás, quando veio Matutino e Compensa para Goiás. E essas janelas são de lá. Esse Respiração de Vidro aqui, essa capa, ela é da Frida Kahlo. E quando eu tive esse sonho à noite, e eu não conhecia essa arte da Frida, e nem esse suicídio da Dorotinha. E quando eu tive esse sonho, me sentia arrastada, de repente eu chego na universidade, olha lá essa coisa. Eu falei, meu louco, eu tô ficando doida, eu devo estar doida mesmo, não deve ser muito normal. Chego lá, aí botei a capa logo nesse livro, maluco. E aí depois vem esse Caminhos de Pedras com Metáfora das Águas. Só que o Metáfora das Águas, outra capa, que tem um olho, uma lente, que é uma câmera fotográfica, que foi feito pelo meu aluno de design. E aí agora, esses livros aqui são de 2006 e de 2003, esses de 2006, essa reedição aqui, ela é de 2022, né? Eu mexi nela, um pouco. Esse Segredo do Tempo eu ganhei da prefeitura, né? Esse prosa e verso aqui, foi em 2012. Eu sofri um acidente em 2004, eu fiquei sem memória por 4 anos. Fiquei 8 anos de licença médica. E achava que eu ficava viva de novo, nem que eu voltasse a ser normal. Porque fica sempre já. Normal, de pensar, ler, beber, andar, essas coisas. Thaís, você tem a leitura? Você quer fazer pra gente agora? Ou você prefere deixar para o fim? O que você acha? E aí, Divino? Deixa ela ler. Acho que você é devido, né? Pode. Você de novo, quer chegar pra cá, Marcelo? O mosquito vai dar. Desfiando as fibras do entardecer, os olhos engasgados no fundo do cerrado, o morto sexo no agora estragado, cambaleia nos caminhos dos ninhos um bando de pássaros assustados, mesmo assim um sopro, deixa os galhos da vida cansados, um ritual cabisbaixo, incinera as ervas e os cachos da mulher ovulando, a dureza dos nulos penhascos de palavras, os poemas e os piados, da festiva seriema, aliciando a luz, casta, um deus venéreo, um deus telúrico, calcificando os mapas. Os dias dos forasteiros enfumaçados, os aboios, os bovinos, os meninos soterrados, os ecos dos ecos, das castas, desse mundo feio, sem cura, para as sombras das amêndoas, sem eira nem beira, beirando a desgraça. O cerrado, ainda não. Encerrado é belo. E por ser belíssimo, é que não há reparos. Eu sou, no meu maluco itinerário, se eu fosse moluscos, o cerrado seria o mar? Cerrado aquoso,
Divino Damasceno. Obrigada, Thaís. Antes de falar com você, Divino, eu quero falar com a Tarsila. Tem umas coisas que eu preciso perguntar e pedir a você, Tarsila. Eu acho que a gente está morrendo de calor aqui, o sol já está começando a invadir, mas tem umas coisas que a gente precisa fazer e dizer, tá? Antes da gente dar espaço para o sol entrar como ele quer. Eu acho mesmo que numa mesa de literatura a gente tem que ter a literatura. Tarsila, eu gostaria muito de pedir para você vocalizar. Só que antes disso, você vai terminar vocalizando a sua fala. Eu quero que você me responda duas coisas. Você sempre ensinou. Agora você é poeta. O que você aprende com esse ofício? E o que vem pela frente? Entendi, né? Eu ensino poesia, mas a poesia me ensina. Sim, e isso é muito forte. Não vou filosofar muito, não. Sabe o que eu sinto toda vez que eu escrevo? Limitação. Parece que eu aprendo mais sobre os meus limites, né? Cada poema que sai, cada verso que escorrega para a página, me diz isso. Esse é o seu limite. Qual vai ser o próximo? E aí eu vou tentar enfrentar esse próximo limite. E assim eu continuo, né? Perseverando, insistindo muito com a escrita. É isso. O que vem pela frente? Tem um livro aí. Mas eu não trouxe nenhum poema dele para ler. Posso ler outro? Pode, mas você pode fazer igual eu fiz com a Micheline ontem. Você pode Spoiler. dar um spoiler do título, de algum poema, alguma ideia, alguma coisa. Então, eu me propus fazer um exercício de falar sobre coisas. Ou falar por meio das coisas, né? Então, é um livro que é diferente. Os meus livros são muito diferentes entre si, eu acho, né? Não sei se eu tenho muita lucidez para fazer avaliação de mim mesma, mas eu reconheço que cada livro que sai é uma Tarsila diferente que está se apresentando para o mundo, né? Inclusive uma Tarsila que não sou eu mesma também. Tem uma persona aí que se apresenta, se modela, se elabora. E esse livro, eu acho que ele vai ser uma surpresa para mim. Assim, quero muito vê-lo pronto. Nós também. Deixa eu segurar aqui. Gente, eu já peço desculpas antecipadamente, porque eu não sou Elissa vocalizando. Não sou Thaís vocalizando, eu não tenho essa arte e esse talento. Então, é um poema da mulher que nasceu ser metafísica, que diz assim: então, inventou uma história para a palavra oco, não aquela que destinou eco a repetir sons alheios. O começo escondido no côncavo das coisas, músculo, coração, estômago que dói, cavidade torácica, sem pulmão, útero quando menstrua, no princípio tudo estava oco. Casa, santo, flauta, embaúbas e apiáceas e bambus, apito, chocalho, boneca russa. Depois, as típicas derivações oco, do mundo do distante ver, o oco do limite que assombra, santo do pau oco jurado no falso, oco no peito de tanta saudade oca, os ocos de bordas de travessias de sentidos, o sacrosanto abismo de acontecimentos quase. E tudo nada, e por fim o oco que se consome em oros boros, o oco que não quer mais ser vazio, mas esvaziado, um oco comido por dentro, por dentes fortes, devoragem, esse oco cavando-se em escoriações pelo avesso, até transbordar do cheio que sempre. Excelente, Tarsila. Obrigada, Tarsila. Que delícia. Divino, agora é com você. Eu li num dos textos, entrevistas
com você, sobre você, eu li uma fala que você disse que eu achei muito marcante, que ficou ecoando e reverberando em mim. Você falou assim: uma vida sem sonho é macabra. Sobre os 33 mil versos do livro dos recordes. Eu gostaria que você falasse assim, sobre com o poético, sobre esse sonho genuíno que se manifesta no seu fazer poético. E depois disso, se você puder, também ler um poema seu para a gente, para compartilhar conosco essa concepção poética de sonho que se manifesta na sua poesia. Como eu disse, o meu preparo é limitado. E eu tenho um primo, delegado de polícia distrital em Goiânia. Ele, com a maior cara de pau do mundo, e ironia, né? Ele disse que era mediunidade. Então, eu penso no macabro por isso. A graça sintetiza a palavra. Porque quando eu ia fazer meus poemas, assim como eu estou em abstinência, por causa de acompanhar a conjuntura do país em 2022, sofrendo como aqueles brasileiros que sentem e pensam, né? Então eu fiquei parado. E agora, neste ano, a enfermidade de minha mãe e continua, né, o processo histórico, eu continuo sofrendo e sofrendo muito, porque o Pessoa falava que pensar é estar doente dos olhos. Mas eu penso. Eu estava vendo na Folha de São Paulo um recorte de reportagem, o Pessoa falando, eu tenho brontofobia. Eu tenho brontofobia, que é o pânico da violência natural das coisas. Natural vem de natureza. Eu tenho medo da natureza humana e da própria natureza. Porque como eu nasci com instinto de defesa, eu tenho medo das agressões, porque elas são mortais. E aí eu peguei o poema pela cauda, sabe? Pelo rabo mesmo. E aí ele me fez de mim como se ele fosse uma anaconda, uma sucuri, e me enforcou. Vem cá, desgraçado. Vou beber as suas vísceras, sabe? E bebeu mesmo as minhas vísceras e continua bebendo. Por isso que eu acho ele macabro, mas eu gosto muito dele, sabe? Se quiser devorar, devora, né? Se quiser devorar, devora. Eu estou aí para ser devorado ou pela humanidade ou pela palavra, né? Que é uma doçura, né? Eu falo sempre, a grandeza do poema e a beleza feminina me ajuda a viver. Essa é mais ou menos por aí. Mas o poema ele é violento, né? Muito violento, porque ele necessita da gente, de sugar mesmo. E aí, eu escrevi nesse conto. Oi, Goia, tá boa? E eu tô aqui, alimentando o sol. Então, eu vivo para isso, né?
eu vivo para isso. Você pode ler um poema seu pra gente? Posso sim, mas não é eu que vou ler, não. Porque eu leio com a lupa, sabe? Entendi. Alguém pode ler para mim? Você lê um poema aqui? Ela vai. Ô, Thaís, você lê de novo, então? Não, é do Baú de Cinzas, é Aqui, um outro ó, eu livro. estou com ele. Aqui, amiga. Qual poema? É Baú de Cinzas que deu o título ao livro. Um barrileiro esbarroando pelos Brasis brasileiros. Uma toada entornada na cacimba sacra da memória reciclada. Hei de pesar os pesares de um próximo outono, sem santidade, nas varandas, nas veredas de um Deus sem sol. Amém. Ameia, quase, amido, Deus ungido, baú de cinzas na saroba do poema, jamais sucumbi. Ele continua. O medo do transgênico sente o pânico seco das moscas descendo, de arribada, a vida calada, calcada na sobrevida, qual uma viola sem as cordas, tentando no madeiro a rima incompleta. Obrigada, Thaís. Obrigada, Divino. Divina, você agora. Eu até falei no início, né? Seu nome Divina vem de diva, diva faz referência à musa, que sempre ao longo da história da literatura inspiraram os poetas, né? De repente você sai desse lugar de musa e inspira e é a poeta. E aí eu estava lendo um pouco sobre a metáfora das águas, né? De essa mulher que se derrama sobre o livro, mulher escritora, memórias de mulher, mulher livre, né? Tem muito um grito de liberdade também aqui da mulher nesse livro. E eu queria também pedir que você comentasse um pouco sobre essa mulher que se derrama nesse livro e que você lesse pra gente um poema seu. Eu acho que como eu já me derramei demais, eu vou só ler o poema. Porque eu acho que a vida ela se derrama o tempo todo. Ela se transborda em todas as dimensões do ser e do vir a ser. E aí, eu acho que, para mim, a vida é poesia. A vida é arte de, sei lá, de se engasgar em algum anzol fisgado pelo vento. Nós somos fósseis. E, ao mesmo tempo, nós somos seres, né, de carne e osso, que transita por vários universos, se derramando, uma hora em suor onimoso, né, fazendo amor, outra hora em lágrimas, que também são formas de se derramar furiosamente. Sei lá, vou ler alguma coisa. Começo com temporal. Lembranças são imagens de sentimentos no peito e de lágrimas nos olhos. Meu corpo é chuva, água de rio e de mar. Nos teares das águas, tem os olhos líquidos de tecer imagens de faróis, vagalumes acesos no escuro das águas, para eu não me perder quando estiver a navegar em alto mar. Acho que eu leio esse aqui. Tem um que... sei lá, tem tantos rabiscos, né, de nada. Olha, liberdade? Pode. Não, pega a liberdade, não.
Eu acho que eu vou ler. Eu posso ser enxerida e pedir para você Você ler um? pode ler? Eu posso. Eu estava lendo ele pro Lino. O Lino é meu marido. Eu gostei muito de um poema seu. Eu achei tão autêntico. Que chique. Então vocês são dois namorados? Sim, Que nós se somos. namoram? Há 12 anos. Muito bem. Divina, tem um poema seu que é curtinho, mas eu gostei tanto. Eu ouvi a Hebe vocalizando e aí eu fui correr no livro para ver, para rever. Eu falei, é muito autêntico, é muito... Eu acho que é isso aqui, é de verdade. O título dele é Tempo. Eu consegui ver a passagem do tempo. Hoje, meu corpo se novelou no tempo e sob o pó das horas tornou-se sexagenário. Maravilhoso. Perdão. A gente tá aqui, né? Vocês estão bem? Estão bem? Estão fatigados de calor? Eu vou aproveitar a ocasião, né? Que eu coloquei esse momento de leitura e eu achei que ficou tão espontâneo. Eu vou abrir para vocês. Tem alguém que gostaria de perguntar ou falar alguma coisa para as poetas ou poeta? Enfim, plateia, eu estou passando a palavra para vocês. Não, eu posso pedir para, se alguém quiser ler os meus poemas, para o José Domingos e para Carla. Eu Pra Carla ler? parêntese na Quando minha puder. palavra também. Claro. Posso? Já dei resposta. Tá. Então, enquanto vocês vai pegar o poema para fazer a leitura, Divino, você queria fazer o Eu tenho necessidade de fazer. Tem um poeta, ele é goianiense, mas ele é candango de longa data na literatura. É meu conterrâneo, eu sou candanga também. Essa é candanga, é? Que bom! Eu fui lá uma vez. O que eu quero enfatizar é que esse poeta, ele já ganhou vários prêmios. Lá na UPE, Carvalho Ramos foi 4. E ganhou o da Biblioteca Nacional, disputou Jabuti. Aí a mãe dele faleceu e ele falou para mim, você me dá um pedacinho da sua pequena? Eu falei, não, eu dou ela inteira, porque pedacinho não tem jeito. Aí ele pegou, sabe, eu precisava de falar, porque ele está em Goiânia e eu queria fazer uma alusão à pessoa dele, que chegou lá em casa em novembro de 2002, com uma caixinha de livro, que é um outro livro também, que está chegando em São Paulo agora, No Fundo das Horas. Ele chegou lá com o Fundo das Horas. Falei, eu publiquei o seu livro, As Minhas Dispensas. Eu estou te dando um empurrãozinho, sabe? E o carro pegou no tranco. E aí eu comecei, né, a partir de publicar, a partir de 2002. Porque se for para mim publicar um livro por ano, eu vou ter que viver 3 séculos. Sabe? 3 séculos e meio. Assim, você está vendo meu cabelo? Eu sou gamado num amigo meu, sabe? E eu faço muito monólogo com ele, esse amigo meu. É o Dr. Espelho, meu maior psiquiatra, sabe? Aí eu falei para ele, eu vou cortar o cabelo quando eu fazer os 300 títulos e 50 de lambuja, oferecendo para o diabo. É uma brincadeira que eu fiz para mim e eu consegui esse feito, sabe?
Eu acho que o diabo me ajudou. É porque o mito diabo está dentro de nós mesmos, né? Já dizia Guimarães Rosa, né? O homem dos avessos. E eu não posso falar disso porque eu não sou leitor. Eu não leio, não. Eu não sei, eu vi, hein? Uns traços ali, umas conversas com Guimarães. E eu não leio, de medo do plágio, né? Então, esse irmão meu é o Elias Antunes de Oliveira, porque está sendo gravado aí, deve ter gravado aí, e eu lembrei, pegando o gato pro rabo, sabe? E eu precisava falar dele, porque todo dia a gente tem comunhão. E ele é um irmão mesmo, sabe? Um irmão sirineu que ajudou esse Cristo a transportar essa matéria difícil. Obrigada, excelente. Nós temos a leitura. Pois não. Quer fazer primeiro? Pode ser aqui mesmo? Sim. Pode ser? Precisa. Você poderia vir para... Boa tarde. Obrigada, Jamila. Eu escolhi, primeiro eu vou falar por que eu escolhi. Eu sou professora do ensino fundamental e uma das coisas que eu acho mais importante é a leitura, né? Então, prazer das vozes. A leitura é um ato de significar e de ressignificar linguagens verbal e não verbal. É jogo de signos nas semânticas e semióticas a ampliar sentidos. Nas artes das hermenêuticas linguísticas e pragmáticas estão os esboços das enunciações e dos enunciados. A leitura nos lábios do mundo faz surgir os significados do afeto, faz surgir os textos híbridos em competências metagenéricas as relações de sentidos instalados no corpo-texto em jogos de sinais para reflexões criativas. A leitura se faz em polissêmicas construções, no universo das leituras e das artes e das vozes, razão das aprendizagens. Bom, muito bem. Agora é você. Vamos escolher Trevas. Lia a nudez das noites e nas vestes ampliavam os olhos. Silêncios, suspiros, respiração rápida, pássaro longe no impulso da chuva e das horas, meu corpo que se despe das trevas para inaugurar auroras. Quero mirar ao longe o universo, o infinito, e sonhar e navegar afagos, silenciosamente elaborando encantos cheios de amores. Depois escrever e inaugurar paixões toda a noite nua. Muito bem, gente. Alguém mais? Muito bem, Tarsila? Gente, então, acho que antes de mais nada, eu tenho que agradecer vocês, assim, do fundo do meu coração, por essa egrégora que nós criamos. Nós queremos uma rede energética de poesia nesse calor. Estamos aqui resistentes, firmes e fortes, né? Eu quero agradecer, então, a presença da plateia. Quero agradecer a presença das poetas e do poeta, né? Obrigada pela disposição, por se mobilizarem nesse final de semana, um sábado quente desse, para nos agraciar com as poesias de vocês. Fico muito feliz e muito grata de poder participar desse evento, desse trabalho, ao lado de pessoas tão inspiradoras e competentes. Gente, é isso. Agora, usem e abusem dos poetas. Poeta é como de dois. Poeta, a poeta. Gente, eu quero em primeiro lugar, quer dizer, eu quero antes de nós nos despedirmos, pedir talvez um pouco de desculpas pelo meu excesso. Eu sou mesmo explosiva, estou sempre explodindo. E aí eu quero dizer que eu sou cacos quebrados, reflexos de mim. Perdi meu corpo. Quem faz outro para mim?
tem como mais terminar assim, de um jeito tão célebre. Estamos encerrados. Obrigada. Até a próxima.